Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia, em João capítulo 8, versículo 31. João capítulo 8, versículo 31. E o tema da mensagem que o pastor traz à igreja nesta manhã é: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Todos acharam? Todos já encontraram? Então acompanhe a leitura do texto bíblico. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Vamos orar ao nosso Deus para que o Espírito Santo nos faça compreender as coisas profundas de Deus. Oremos ao Senhor Deus agora. A palavra diz que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o guiar os seus passos, dirigir os seus passos. É o Senhor que determina o nosso caminho. É o Senhor quem guia os nossos passos. O homem pode fazer planos, pode, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E quando nós sabemos dessas verdades, Senhor, isso traz paz para a nossa vida, porque nós sabemos que há planos de Deus, há desígnios de Deus para cada um de nós que hão de se cumprir, e nada nem ninguém nesse mundo pode impedir que os teus desígnios se cumpram em nós. Isso faz a gente compreender que a nossa vida está em tuas mãos, que das tuas mãos ninguém nos arrebata mais. Nós estamos aqui nessa manhã por uma vontade tua. Nós hoje cremos no Senhor, ouvimos a tua voz, abraçamos a tua palavra, porque o Senhor efetuou em nós o querer e o realizar. Estávamos lá fora no mundo perdidos, como ovelhas desgarradas, mas o bom pastor nos buscou e nos trouxe de volta para o aprisco. E queremos nessa manhã de domingo, Senhor Deus, ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos crescer na tua graça, queremos crescer na tua verdade, queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Fala-nos nessa manhã, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos. Usa-me, Senhor, como teu pastor. Dá-me a capacidade de explanar a tua palavra, porque a minha suficiência, ela vem de ti, ela vem do Senhor, o Deus eterno, o Deus bendito. E que tudo que seja proclamado desse altar, que seja para a tua honra, que seja para a tua glória, que seja para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus, diga louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus irmãos amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, é muito curioso esta palavra, porque a Bíblia diz que Jesus se dirigiu a um grupo de judeus que haviam crido nele, que tinham dito: nós cremos nele, nós cremos que ele é o Messias, nós cremos que ele é o Salvador, nós cremos que ele é Deus. Todavia, apesar de dizerem isso, Jesus vira-se para ele e diz: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Não é curioso isso? Dizer para uma pessoa que havia crido, para uma pessoa que havia dito que cria nele: olha, tudo bem, mas se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Por quê? O que aconteceu aqui? Olha, irmãos, uma coisa é uma pessoa dizer que crê em Jesus, outra coisa completamente diferente é ser um discípulo.
Uma coisa é uma pessoa dizer que crê em Jesus, outra coisa completamente diferente é a pessoa ser um filho de Deus. Por quê, pastor? Porque o crer pode ser uma coisa puramente da carne. Quantas pessoas que dizem que creem? É difícil você encontrar alguém nesse mundo que diga que não crê. Espírita diz que crê em Jesus, católico diz que crê em Jesus, gente que não tem religião nenhuma diz que crê em Jesus. Então esse crer aqui, às vezes pode ser motivado por um impulso momentâneo, às vezes esse crer pode ser motivado por uma emoção. Às vezes a pessoa vem a um templo, ela está com problemas, ela está desestabilizada, ela está, emocionalmente abalada. Até um hino que se toca mexe com a emoção da pessoa. E a pessoa se emociona e ela diz, eu creio. Esse crer aqui pode de repente ser manifestado apenas por uma necessidade. Quantas são as pessoas que no momento de extrema necessidade, no momento de uma doença grave, no momento de uma crise financeira intensa, no momento de um problema de família, ela diz, eu creio, eu vou buscar em Deus, eu quero que Deus me dê a solução do problema. Então, isso é completamente diferente do crer como dom do Espírito Santo. Completamente diferente. Agora, ser um discípulo é outra coisa. Ser um filho de Deus é outra coisa. Ser um discípulo, como Jesus diz aqui, olha, exige um estudo constante da palavra, um aprendizado contínuo da palavra e principalmente uma obediência permanente. Grave isso, uma obediência permanente. Então, isso aqui é muito importante, porque o crer em Jesus nem sempre indica que aquela pessoa seja um verdadeiro discípulo. O crer em Jesus, o dizer que crê em Jesus, nem sempre indica, nem sempre é a prova de que aquela pessoa que está dizendo que crê seja um verdadeiro filho de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então veja, o tipo de fé que nós temos só é provado pelo tempo. Só o tempo que prova se nós temos uma fé genuína, se nós temos uma fé verdadeira, ou se nós temos uma fé apenas da carne, ou se nós temos uma fé apenas motivada por uma emoção, apenas motivada por uma necessidade. Você lembra que eu disse aqui na quarta-feira à noite, quando eu iniciei a pregar sobre esse tema aqui, que só o tempo e o uso é que provam se os metais são resistentes. Uma pessoa chega para você, vende para você um objeto de metal qualquer, e ela diz, olha, pode comprar essa faca de cozinha, é muito resistente, olha, é de um aço bom, temperada, isso vai durar uma eternidade. Como é que você sabe que é verdade? Como é que você sabe que aquele metal é resistente? Como é que você sabe que ela não vai quebrar no primeiro esforço que você fizer? Como é que você sabe que ela vai realmente durar muito tempo? Com o tempo e com o uso. Aí vão se passando os anos, você usa, né? E usa forte na cozinha. Daqui a pouco passaram 10 anos, 20 anos, você diz assim, poxa, olha, pense numa coisa boa, isso aqui faz 20 anos que alguém me vendeu essa faca. Olha, está intacta como há 20 anos atrás. O tempo e o uso é que provam isso. Amém, irmão? Então eu disse, quarta-feira à noite, que na vida espiritual não é diferente. O tempo e o uso é que vão provar a veracidade da conversão de uma pessoa. O tempo e o uso é que vão provar se a pessoa é verdadeiramente convertida. Por isso que Jesus disse aqui, se nós permanecermos na palavra, ou seja, se nós nos submetermos a Deus, se nós formos obstinadamente obedientes àquilo que Deus manda, é a única maneira de provar que nós somos filhos de Deus. Não existe outra maneira de provar se eu sou filho de Deus, se você é filho de Deus. A única coisa que prova se nós somos verdadeiramente filhos de Deus é se, ao longo do tempo, isso vai até o último dia da morte, até o último dia de vida, até o dia da morte, nós permanecermos na palavra, nós formos obedientes à palavra, nós nos submetermos àquilo que Deus manda, independente das circunstâncias, independente das consequências.
Agora, como é difícil, meus irmãos, as pessoas conceberem essa verdade aqui. As pessoas tentam, de todas as formas e maneiras, escaparem dessa verdade que Jesus falou aqui. Elas tentam fugir disso aqui. E sabe qual é a arma que as pessoas mais usam para fugir dessa verdade? A mesma arma que esses judeus incrédulos aqui usaram naquele tempo. Qual é a arma, pastor? A sua justiça própria. Vou explicar. É a arma que eles usaram e que muita gente usa hoje. Vamos ler o versículo 33. O versículo 33 diz assim: depois que eles ouviram Jesus falar isso, eles responderam para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Primeira coisa, disseram que eram descendentes de Abraão. Versículo 39. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Você vê? Olha, aqui eles se vangloriando da sua descendência carnal de Abraão, como se o fato deles serem descendentes na carne de Abraão cobrisse as suas imperfeições, cobrisse a sua maneira errada de viver. Olha, nosso pai é Abraão, nós somos descendência de Abraão. Que história é essa do Senhor dizer que nós somos só discípulos se permanecermos na palavra, que nós só somos filhos de Deus se permanecermos na palavra? Nós somos descendentes de Abraão, como se o fato de ser descendente de Abraão fosse a prova de que eles eram filhos de Deus. É aquela pessoa que diz assim: eu creio na graça de Deus. O outro diz: eu prego o evangelho da graça de Deus, eu estou numa igreja que prega a graça de Deus. Como se isso cobrisse os seus erros, como se o fato dela estar numa igreja que prega a graça, o fato dela ouvir a graça de Deus, o fato dela pregar a graça de Deus fosse suficiente para cobrir as suas transgressões. Como se isso é que fosse o permanecer na palavra. Não, irmãos amados, o permanecer na palavra não é apenas ouvir a palavra. Não, eu estou ouvindo a palavra. Olha, graças a Deus, tem gente, meus irmãos, que nasce e morre ouvindo a palavra e não se converte. Tem gente que morre dentro da igreja e nunca foi convertido. Então, o permanecer na palavra é o viver a palavra, é o obedecer a palavra, independente das circunstâncias. Eu vou dar um exemplo. Eu até já falei aqui em outras oportunidades. Há muitos anos atrás, já fazem mais de 13 anos, nós tínhamos um programa de rádio lá em Recife, numa rádio FM, a Rádio Evangélica 101.7. E fizemos o programa, tínhamos o programa. E quando nós começamos a pregar o Evangelho da Graça de Deus, as outras igrejas que tinham programa nessa rádio, era uma rádio que só tinha programa de igreja, de várias denominações, igreja, seita, tudo tinha lá. Quando eles começaram a ouvir eu pregando essas verdades, eles ficaram profundamente contrariados. Começaram a reclamar na diretoria da rádio. Toda hora eu era chamado à diretoria da rádio. Eu dizia: eu estou pregando o que está na Bíblia. Eu estou pregando o que está na Bíblia. E havia um homem nessa rádio, chamado professor Efraim, um pastor batista, professor do seminário batista, professor da faculdade de teologia lá de Pernambuco. E esse homem, ele me atendia, ele dizia: pastor, eu não posso dizer que o senhor não está pegando a Bíblia. Está na Bíblia. O senhor me prova aqui que está na Bíblia. Olha, continua lá. Uma vez ele disse assim: pastor Carlos Magno, o que eu ganhei de inimigos, gente que dizia: meu amigo, porque dizia: você fica do lado desse herege, você fica do lado dele. Eu disse: não estou do lado dele, eu estou do lado da Bíblia. Eu não posso negar que esse homem só prega o que está na Bíblia. E permanecemos um ano. Renovamos o contrato por mais um ano. E esse professor Efraim tinha saído da diretoria da rádio. Aí o que é que eles fizeram? Se reuniram todas as igrejas que tinham o programa, foram ao novo diretor e disseram a ele o seguinte: fizeram uma chantagem. Disseram: olha, ou ele
ou nós? Se esse pastor vai continuar, todos nós queremos sair da rádio agora. E aí o cara tremeu, né? Ele disse, olha, se sair todo mundo, a rádio vai à falência. Não tem como se manter, não tem como pagar energia, não tem como pagar os funcionários. Só o pastor Carlos faz um programa, não tem condições. E aí me chamou esse pastor, eu lamento, mas a pressão é muito grande. Eles agora usaram desta arma, ou o senhor ou eles, né? O senhor não quer pregar como eles pregam? Eu digo, Deus que me livre. Deus que me livre, né? Então, pastor, lamento, mas eu não posso continuar com o teu programa. Tá bom, não tem problema, fica tranquilo. Não tem problema, Deus está no controle. Aí quando eu cheguei na igreja, num domingo de manhã, fui comunicar à igreja isso. Aí comuniquei, olha, o programa está fora, não vamos mais fazer programa. Eu tinha falado uns 2 domingos antes que tínhamos acabado de renovar. Olha, a maioria das pessoas vieram falar comigo no final, pastor, mas nós temos que botar na justiça. Tinha uns 2 irmãos que eram advogados, pastor, amanhã mesmo vamos entrar, vamos lutar pelos nossos direitos, tem um contrato assinado, eles não podem fazer isso. Eu digo, não vamos entrar na justiça. Mas como que não vamos, pastor? Nós estamos no nosso direito, nós temos um contrato que começou a vigorar agora. Eu digo, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que eu tenho que agir de uma forma diferente. O que a palavra de Deus diz, pastor, numa situação dessa? Vamos lá, 1 aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, versículo 1. Vou ler. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo diz, vem cá, vocês têm a ousadia de ter uma questão entre vocês que são de Deus, que são convertidos, são de Deus, irem resolver essa questão perante os ímpios e não perante os santos? Não dá para resolver entre vocês? Não dá para resolver no âmbito da igreja? Mas tem mais. No versículo 6 e versículo 7, ele diz, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas, já é completa a derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha que coisa. Paulo disse, como é que pode um irmão ir a juízo contra outro, e isso perante incrédulos? Paulo disse, isso é uma vergonha para a igreja, isso é uma vergonha para o evangelho. Está falando de irmãos. Muitos dos que faziam um programa lá não eram irmãos, eram seitas. Mas o meu problema não era com ele. Se eu fosse botar na justiça, eu estava colocando a rádio, eu estava colocando o pessoal que eram pessoas de Deus, que eram pessoas convertidas, e que estavam agindo daquela maneira porque não tinham estrutura espiritual para suportar a pressão deles. Isso é uma vergonha. Imagina, chega diante de um juiz, um pastor contra outro pastor. Não estou aqui porque ele me tirou, ele rompeu o contrato, não cumpriu a palavra, não honrou. E a turma lá, né? Olha os crentes aí, ó. Olha lá, olha o procedimento deles, ó. Tudo brigando. Aí. Se envergonha a igreja. E se envergonha o evangelho. Então esse povo aqui de Corinto, eles agiam dessa forma, como muitos que estão hoje dentro dos templos, agem de uma forma semelhante, mas mesmo agindo dessa maneira, eles acreditam que estão permanecendo na palavra. Não, irmãos, se eu tivesse colocado na justiça, eu não estaria permanecendo na palavra. A palavra diz, não pode um irmão ir contra outro irmão em juízo perante incrédulos. Não pode. Então, mesmo eu tendo razão, mesmo eu tendo todos os direitos do mundo, eu tinha que agir conforme a palavra. Quantos que não conseguem, irmãos, praticar aquilo que Jesus ensinou? Quantos que estão dentro das igrejas, dizem ser crente, dizem crer em Jesus, e não conseguem permanecer na palavra, não conseguem viver aquilo que Deus determina? Por exemplo, volte um pouquinho atrás, no livro de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 39.
Então vamos lá. São palavras do Senhor Jesus. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Olha, irmãos, só uma pessoa verdadeiramente convertida pode obedecer isso aqui. Uma pessoa que não é convertida, mesmo que ela diga crer em Jesus, mesmo que ela tenha a Bíblia, mesmo que ela não saia de dentro da igreja, ela não consegue obedecer isso aqui. Não resistais ao perverso. Olha, resistir ao perverso é você retaliar. É aquela pessoa que retalia. Então, não resistir ao perverso é você se desarmar completamente daquele espírito que a maioria das pessoas vivem, de rebater uma ofensa a qualquer preço. Não tem gente que é assim? Não tem gente que, se você levantar a voz um pouquinho com ela, ela diz: se gritar comigo eu grito 10 vezes mais. Se pisar no meu calo eu piso nos dois teus. Entendeu? O cristão não pode ser assim. A pessoa de Deus, ela tem o Espírito Santo, ela tem domínio próprio, ela tem mansidão. Veja que na sequência Jesus disse: qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Deixa eu explicar isso aqui, que isso é importante. Essa face aqui que Jesus está se referindo não é a face física, não é o rosto. Se alguém te ferir no direito, deixa ferir no esquerdo, você morre. Imagina uma pessoa vem com um pedaço de pau e bumba aqui no teu lado, não, dá no outro, o cara vai te matar, meu irmão. Você vai morrer. Não. É a face psicológica. Dar a outra face é você não se sentir agredido pelas ofensas que alguém está te fazendo. A pessoa está te agredindo, está te ferindo, e você ter o controle de não se sentir ofendido por aquilo. Olha, quando você não se sente ofendido, não existe ofensa. Mas tem gente que baixa uma coisinha assim, né? Ela quer virar o mundo de cabeça para baixo, ela quer brigar, ela quer matar, ela quer esfolar, ela perde o controle, ela sai do espírito. Não pode. É você procurar compreender qual é a razão daquela ofensa e não revidar. Poxa, por que ele está me ofendendo dessa maneira? Por que ele está agindo assim comigo? Por que o Rodrigo hoje me tratou tão brusco? Rapaz, esse rapaz deve estar com problema, eu penso comigo. Alguma coisa está acontecendo com ele. Ou ele se aborreceu em casa, ou a namorada deixou ele. Olha, tem alguma coisa errada, porque não é normal ele agir dessa forma. Não vou revidar, não vou retaliar. Deixa passar, daqui a pouco, lá mais tarde, eu vou chamá-lo, eu vou conversar com ele e vou ajudar. E depois eu chamei cá: ô querido, o que é que está havendo com você? Por que você chegou hoje tão bruto? Por que você tratou com tanta rispidez? Sabe? Está aqui, ó. Isso é da outra face, ó. Pastor Carlos, mas aí, pastor, a pessoa tem que ter sangue de barata. Não tem que ter sangue de barata, não. Tem que ter nascido de novo. Tem que ter nascido de novo. Quando a pessoa não é nascida de novo, ela logo cuida de se vingar. Ela quer logo se vingar. Quando a pessoa não é nascida de novo, ela retribui o mal com o mal. Às vezes ela injuria mais do que foi injuriado. Ela se sente ofendida pelas mínimas coisas. Ela começa a guardar dentro dela aquele sentimento de vingança. Sabe aquela pessoa que fica aquela coisa remoendo. Enquanto ela não dá o troco, ela não se sente bem. A pessoa que dá a outra face, ela nunca se sente ofendida. Amém? Quando a pessoa não é nascida de novo, às vezes toma atitude que só serve para denegrir o nome de Jesus, só serve para desonrar a igreja. As pessoas, quando vê as atitudes erradas, dizem: olha lá, ó, e diz que é crente. Olha lá, diz que é cristão. Olha lá, ó, mas domingo pega a Bíblia e vai para a igreja. Olha como agiu com o vizinho lá. Às vezes um vizinho incrédulo, que não tem o Espírito Santo, não tem domínio próprio, não tem controle, aí por um motivo qualquer agiu de uma maneira mais brusca,
e a pessoa age de uma maneira 10 vezes mais brusca do que o incrédulo. E todos os outros estão olhando isso, olha lá. Rapaz, você viu o gênio do irmão? Você viu o gênio da irmã? Olha, ele vive dentro da igreja, hein? Se não vivesse dentro da igreja, era matador profissional. Tamanha atitude errada que a pessoa toma. Então Paulo disse aqui: por que não sofreis a injustiça? Olha, é melhor a pessoa sofrer uma perda pessoal do que, através da defesa dos seus direitos justos, prejudicar uma comunidade inteira, prejudicar uma igreja inteira, enlamear o nome do Senhor Jesus Cristo, dar um mau testemunho perante os incrédulos. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha, nesse exemplo que eu dei da rádio evangélica, eu preferi sofrer injustiça. Era uma injustiça. Eu digo, é melhor sofrer injustiça, é melhor sofrer o dano, do que eu ir para um tribunal, ir para uma justiça e ficar os incrédulos rindo aí, ó. Olha os crentes, ó. Olha como é que eles agem com os outros. Está compreendendo? É isso aqui, ó. Porque não sofreis antes o dano. Veja o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou em 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 22 e 23. Todos os irmãos da igreja acharam? Posso ler? Então vou ler. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Olha o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Não cometeu pecado nenhum, não cometeu nenhum erro, nenhuma falha, nunca nenhum dolo saiu da sua boca. Perfeito. Mas quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era agredido, não revidava com agressão, mas entregava tudo àquele que julga retamente. Amém? Pastor, mas aí era Jesus, né? Tá bom, então vamos ver um exemplo deixado pelos apóstolos. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, injuriamos mais ainda, porque nós somos apóstolos. É isso que está escrito? Não. Paulo disse, olha, quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Ai, imagina alguém dizer uma calúnia contra você. Ele disse, olha, quando somos caluniados, quando nos caluniam, quando inventam mentiras para denegrir a nossa vida, nós procuramos conciliação. Vamos lá, ô irmão, se você falou isso de mim, que é isso, irmão? Eu sou uma pessoa de Deus, rapaz, não faço isso que você está dizendo. Por que o irmão quer denegrir minha vida, rapaz? Por que o irmão está com tanta raiva? Eu não tenho nenhuma raiva de você, querido. Eu te amo, rapaz, em Cristo Jesus. Poxa, não faz isso não, querido. Sabe? Poxa, você mata a pessoa. Você mata a pessoa quando você age assim. Quando caluniado, procuramos conciliação. Como é que normalmente as pessoas fazem? O quê? Falou isso de mim, é mentira. Está me caluniando. Ele vai ver agora. Se eu encontrasse ele agora, arrancava o pescoço fora. Mas irmão, você é de Deus, não pode agir assim. Não, eu sou de Deus, pastor. Mas quando pisa no meu calo, eu solto as frangas. Eu desço das tamancas. Não tem um ditado que diz isso, né? Ou subo nas tamancas, sei lá o que é. Sabe? Eu não pratico essas coisas. Gente que perde o controle. Gente que age de uma forma errada. Uma pessoa dessa, Jesus está dizendo, não é meu discípulo. Não é filho de Deus. Filho de Deus não pode ter esse tipo de atitude, irmão. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou se converteu ou não se converteu.
se diz que se converteu e continua com as mesmas atitudes de antes, e continua agindo da mesma forma que as pessoas lá de fora agem, onde é que está a conversão? Onde é que está o Espírito de Deus na vida dessa pessoa? Não está. Mesmo estando dentro da igreja, né? Bom, esse também... Cadê? Eu li o versículo 13, não foi? Deixa eu ler o 16. O 16 é importante. Paulo disse assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Olha, sejam meus imitadores, me imitem nessa maneira de proceder, Paulo disse. Me imitem nessa maneira de viver a palavra, de permanecer na palavra. E era isso que esse homem ensinava à igreja. Quando Paulo escreveu a epístola à igreja de Roma, Romanos capítulo 12, versículo 14. Olha o que era ensinado. Você não vê isso ser ensinado hoje nas igrejas? Hoje, na maioria das igrejas, ensina o quê? Irmão, tem que lutar contra o diabo. Irmão, porque o diabo está aí mesmo. Irmão, tem que ralar. Irmão, tem que jejuar. Irmão, tem que subir o monte. Irmão, tem que... é fogo no diabo. É só isso que se ensina. As pessoas não são ensinadas a viverem a palavra, a permanecerem na palavra. Olha o que era o ensinamento da igreja. Ele diz, versículo 14: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Só uma pessoa convertida pode cumprir isso aqui, irmão. Imagine alguém te perseguindo. Imagine alguém pegando no teu pé. Imagine alguém querendo puxar o teu tapete. No teu trabalho, na igreja, na tua família. Às vezes acontece muito isso em família, né? Aquelas rixas, aquelas coisas. Aí ele diz, olha, se você é de Deus e você está sendo perseguido, abençoai os que te perseguem. Ora por ele. Diz, Senhor, tem compaixão dessa pessoa, meu Deus. Ela está agindo de uma forma deslocada. Abençoai, não amaldiçoeis. Ora, tenha compaixão dele. Essa pessoa é digna de pena. Ela está agindo de uma maneira errada. Entrega na mão de Deus. Não deixa a mágoa ficar no teu coração. Abençoa essa pessoa. Só uma pessoa convertida pode fazer isso aqui, irmão. Uma pessoa que não é convertida, está dentro da igreja, tem Bíblia, canta, ora, dá dízimo, faz tudo que tem direito de fazer. Mas na hora que ela é perseguida, ela diz, não, está pensando que isso vai ficar assim? Está pensando que vai ficar barato, mas não vai mesmo. Eu sou de Deus, agora o bicho vai pegar, agora você vai ver como é que a coisa fica. E começa a briga para lá, briga para cá, palavrão para lá, palavrão para cá. Não é discípulo de Jesus Cristo. Versículo 17. Ele continuou: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Olha, se esforcem para fazer o bem perante todos os homens. Se esforcem para ter atitudes dignas diante de todos os homens. Lembra o que Pedro disse? Para que através das vossas boas obras eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando uma pessoa tem atitudes certas, quando uma pessoa tem atitudes corretas, até os ímpios veem e dizem assim: rapaz, olha, tá aí, nunca vi uma pessoa igual a essa. Que coisa impressionante, viu? Olha, o outro ofendeu ele, rapaz, eu pensei que ele ia partir para o pescoço do outro. Maior calma do mundo, não perdeu a calma, maior tranquilidade. Calma, querido, calma, irmão, você está nervoso. Que é isso? Por que você está assim? Eu não quero o teu mal. Não, você é meu vizinho. Nós somos vizinhos. Por que nós vamos brigar? Por que nós vamos se estranhar? Calma, calma, calma. Vamos conversar aqui. Chega aqui. Vamos tomar um suco de caju aqui em casa. Vamos lá. O outro incrédulo diz assim: se fosse comigo, meu irmão, eu já pegava a peixeira. Se fosse comigo, eu pegava meu 38. Aí quando ele vê a atitude correta, serena
equilibrada, tranquila. Ele diz: rapaz, só Deus para fazer isso aí nesse homem. Só Deus para agir dessa forma. Amém? Versículo 18. O apóstolo Paulo diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Uma vez nós tínhamos um irmão que frequentava a igreja, e a gente gostava de jogar um futebol às segundas-feiras, né? Batíamos uma bolinha só com os irmãos da igreja e alguns convidados. E não sei porquê, mas tantas, esse irmão um dia ficou chateado comigo, porque ele tomou uma atitude muito errada na hora do lazer. E, inclusive tinha pessoas que nós convidamos que não eram pessoas evangélicas, e esse irmão perdeu o controle lá, e essa pessoa que estava lá, que era meu convidado, era um amigo meu, médico, e ele chegou perto de mim e disse assim: vem cá, você é pastor da igreja? Olha que vergonha. Eu digo: não, ele só vai lá na igreja, não é pastor de nada. E não era pastor mesmo, né? Eu digo: ele só frequenta, sabe? Mas ele falou assim, tipo assim: é isso que é ser crente? Isso é que é ser cristão? Aí eu peguei e disse assim, eu digo: peraí, vamos parar. Eu digo: irmão, sai e entra outro no teu lugar. O irmão fica fora do jogo hoje. A partir daí esse irmão ficou, sabe, chateado comigo. E um dia alguém me disse assim: pastor, olha, o irmão fulano falou, rapaz, eu tenho tanta raiva do pastor. Se eu pudesse pegar esse cara aqui pelo pescoço e eu enchia a cara dele de soco até quebrar o nariz. Eu disse: foi mesmo, foi. Deixa comigo. Não, pastor, não vou fazer nada. Que história é essa? Fica tranquilo, deixa comigo. Na outra semana fomos jogar bola. Aí chegamos lá no local que a gente jogava bola, né? Lá no CT do Uniclinic. Aí tava o irmão lá, né? Eu digo: irmão, vem cá, quero falar contigo, chega aqui. Nós dois, tem um assunto para tratar com você. Aí separei, fui lá pro cantinho, eu digo: vem cá, irmão. Eu não acredito. Rindo para ele: o que, pastor? Rapaz, tu falou que se pudesse me pegava pelo pescoço e dava tanto soco até quebrar meu nariz. Meu irmão, você tem tanto ódio de mim assim, você tem coragem de quebrar o meu nariz, rapaz? Não faça isso comigo, querido. Mas rindo. O cara ficou branco, azul, amarelo, cor de rosa, sabe? Parecia um arco-íris, tanta cor que ele ficou. Não diga que você não falou o que você falou, querido. Mas eu não estou com raiva, não. Eu estou te chamando particular. Isso não é uma maneira de proceder, querido. Você está na igreja, está ouvindo a palavra, por causa de uma besteira. Você devia ser humilde, irmão. Que é isso? Aí abracei o irmão, sabe? Dei um abraço e dei um beijo no rosto dele. Acabou. Você faria o mesmo? Tá vendo? Viu? É assim. Eu li o versículo 18, né? Muito bem. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Só dependia de mim. Eu digo: olha, se depender de mim, acaba agora. Eu dou até um beijo no rosto dele, não tem problema nenhum. Viu? Acabou o problema. Nem frequenta a igreja. Vem de vez em quando ele aparece aqui e fala comigo. Eu falo: não, boa, não guardo rancor, não guardo nada, absolutamente nada. Versículo 19, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Que história é essa, pastor? Dai lugar à ira. A ira de Deus. Entrega a Deus. Deixa Deus tomar as providências. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Agora deixa eu explicar uma coisa. Entrega a Deus, entrega a ira de Deus. Mas não é aquela coisa: tá bom, deixa comigo, eu vou entregar na mão de Deus. Deus vai fazer ele quebrar a perna. Não, aí é macumba. Aí é macumba, não é igreja. Não, fulano fez isso comigo. Hoje à noite eu vou dobrar o joelho, viu? Olha, quando eu dobro o joelho, quando eu entrego na mão de Deus,
ele não sabe o que Deus é capaz de fazer. Deus vai colocar um câncer, Deus vai fazer ele perder o emprego. Não, aí virou macumba, candomblé da Bahia. Não, entregar nas mãos de Deus, irmão, é você com toda tranquilidade. E as pessoas estão lá botando fogo, toma providência, você vai deixar barato, você não vai fazer nada. Não, irmão, que é isso? De jeito nenhum, não posso agir dessa maneira. Não, mas você... Não, irmão, está nas mãos de Deus. Se Deus achar que essa pessoa merece alguma punição, Deus que puna. Eu não quero nada, eu não quero punir, eu não quero guardar mágoa, não quero guardar rancor. Está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Isso é que é permanecer na palavra. Nós tínhamos uma pastora na nossa igreja, que eu tinha muita estima por essa pastora, muita consideração mesmo. E olha como é importante isso. Jesus disse aos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha, é permanecer até o fim. E quando foi um dia, essa pastora, ela começou a mudar o comportamento dela. Sabe, eu conversava muito com ela, e ela era sempre uma pessoa que gostava de falar das coisas espirituais. Ela tinha sempre assuntos espirituais. Como eu gostava de conversar com essa pastora. Vou até mandar essa gravação para ela. Me lembrem, viu? Quem sabe abre os olhos dela, né? E ela começou a mudar o comportamento. E eu percebia que havia uma mudança nela. E eu conversava com a minha esposa e dizia: olha, tem alguma coisa com a pastora fulano. Tem alguma coisa com a pastora. Ela mudou, ela já não tem mais aquele entusiasmo, eu já não vejo aquele brilho nos olhos, ela já não fala mais de assuntos espirituais, ela está muito para baixo, muito cabisbaixa. E depois eu ficava sabendo, ela viajava para o interior, deixava a igreja na mão dos diáconos, um diácono fazia culto um dia, um diácono fazia culto no outro. Eu digo, caramba. Só que ela tinha feito uma cirurgia de estômago, de redução de estômago. E eu fiquei pensando, será que é a consequência da cirurgia? Que às vezes dá isso. Às vezes mexe com o emocional da pessoa, não é? Eu comecei a pensar nisso. E um dia eu chego na igreja em Recife, e alguns irmãos vieram falar comigo, e dizer: poxa, pastor, não daria para o senhor dar um descanso para a pastora? Olha, eu acho que ela não está bem. Um veio, outro veio, outro veio. O próprio filho dela veio falar comigo: pastor, manhinha não está legal. Manhinha não é a mesma. Manhinha está diferente dentro de casa. Eu digo: pois é, querido, o que está havendo com ela? Isso não sei. Eu digo: será que é por causa dessa cirurgia? Será que mexeu com o emocional dela? Eu digo: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um descanso para ela. Só que eu não conseguia falar com ela. Faziam 3 semanas que a gente não conseguia falar nem por telefone. Olha como a coisa estava. Eu digo: não tem problema, você fala com ela, que ela vai descansar. Eu vou mandar o pastor de Fortaleza para cá. Ele vai ficar aqui fazendo os cultos durante 15 dias. Quando eu voltar, eu vou conversar com ela. Se ela achar que deve descansar mais ainda, descansa mais ainda. Agora, nesses 15 dias, manda ficar em casa. Não precisa se preocupar com aluguel de igreja que tem que pagar, com conta de luz que tem que pagar. Não precisa se preocupar com nada. Deixa que eu me preocupo com tudo. Tá bom. Aí mandei o pastor Márcio. O pastor Márcio foi. Quando o pastor Márcio chegou em Recife, que deram o recado para ela, ela apareceu num piscar de olhos. Aí a mulher apareceu. Ela disse: não precisa você fazer culto nenhum aqui. Não, pastora, mas o pastor Carlos mandou para o seu próprio bem, as pessoas pediram. Não, as pessoas não sabem o que é que estão falando. Eu estou muito bem, não precisa. Não, mas o pastor disse que quer que a senhora descanse. Ela: não, mas eu não quero descansar. Aí ligou para mim. Eu digo: deixa eu falar com ela aí. Pastor, ela só quer falar com o senhor pessoalmente, não quer falar por telefone não. Tá bom. Eu digo: então faz o seguinte, você vai ficar aí. Ela vai descansar. Quando eu chegar daqui a 15 dias eu converso. Bom, eu sei que, não sei se houve algum desentendimento, se não houve,
algum problema. Eu sei que nem para os cultos a mulher foi mais. Aí quando eu cheguei em Recife, aí ela veio falar comigo, eu digo, poxa, pastora, o que houve? Não houve nada. E por que a irmã agiu assim? Não, porque como é que eu vou deixar ficar no meu lugar esse aí que nem pastor é? Pastor Márcio não tinha sido ordenado ainda pastor. Ele nem pastor ordenado é. Irmã, eu nunca esperava ouvir isso da boca daquela mulher. Uma pessoa que se mostrava tão espiritual, uma pessoa que se mostrava tão tranquila, tão serena, nem pastor é. E o pastor Márcio diz, olha pastor, ela me ofendeu tanto, nem parecia a pastora que eu conheci. Me chamou de capacho. Eu digo, o quê? Olha, pintor. Aí ficou aquela coisa, não é mentira, não, eu não falei, não, eu não disse, não foi ele que falou comigo, não foi. Aí ficou aquela história, sabe? Eu digo, peraí, querida, vamos fazer o seguinte. Estava só vocês dois dentro de um gabinete. Só Deus é testemunha disso. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Eu não posso tomar partido nenhum nem de outro. Mas Deus não está no controle. A senhora não prega que Deus está no controle de todas as coisas? Prego. A senhora não sobe no altar da igreja, ensina para as pessoas, Deus está no controle, Deus, ensino. Então fica tranquila. A senhora vai deixar nas mãos de Deus. Deus é o reto juiz. Deus sabe de todas as coisas. Se alguma coisa está errada, Deus vai consertar. Fica tranquila quanto a isso. Aí ela disse, não, Deus está no controle, mas no meu caso é diferente. Deus está no controle, mas no meu caso é diferente. Não, como é que é? Onde é que está na Bíblia? Deus está no controle, mas no caso da pastora fulano é diferente. Não está aqui na Bíblia. Deus está no controle. Olha, a mulher se encheu de tanta raiva. Ela achou que o outro ia tomar o lugar dela. Essa que foi a verdade. Eu digo, não, querido, ele não vai tomar teu lugar. Eu não mandei ficar no teu lugar, não. Eu mandei para você descansar, para o teu bem. Teu filho pediu, os irmãos da igreja vieram ao gabinete, pediram. Todo mundo pediu. Não, mas não, bom. Olha, irmã, fica aí, fica descansando. A irmã vai tomar conta do ministério feminino, como a irmã sempre tomou, sabe? E deixa que o pastor vai ficar vindo fazer os cultos daqui. Não. Se é desse jeito, eu saio da igreja. O quê? Sair da igreja, irmã? É. Irmã, a senhora está negando tudo que a senhora prega. Olha que vergonha para a igreja, que escândalo para a igreja. Não, pastor Carlos, eu gosto muito do senhor, eu amo muito o senhor. Imagina se odiasse, hein? Se amando faz isso. Mas é o seguinte, eu fico na igreja desde que o pastor Márcio não venha, o Márcio. Já não chamou nem que o Márcio não venha amar. Mande a sua esposa. Se a pastora Sandeli vier, eu continuo, não tem problema nenhum. Mas com ele eu não continuo. Eu digo, não. Não posso fazer isso. Eu não posso agir dessa maneira. Eu só posso agir de uma maneira espiritual. Não é isso que Deus está mandando eu fazer. Não é isso que Deus está ordenando que eu faça. Eu não posso ir contrário ao que o Espírito Santo está me dirigindo. Somos amigos, gosto muito da senhora, mas a senhora está errada. Irmãos, saiu da igreja. Saiu da igreja. Viu? Depois foi congregar numa igreja perto de lá. Aí quando encontrava as pessoas, não, eu estou ouvindo a graça também. Tudo é a mesma coisa. Viu? Eu continuo na palavra. Não continua. Se vós permanecerdes na minha palavra, permanecer na palavra é isso aqui, ó. Aqui, ó. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Uma pessoa que permanece na palavra, vamos imaginar que ela estivesse certa, o que não estava. Eu sei que não estava. Mas vamos imaginar que ela estivesse correta e o outro estivesse errado. Uma pessoa que permanece na palavra, tudo bem, pastor, tudo bem. Deus é o meu juiz. Deus está na mão de Deus. Está na mão de Deus, acabou. Continuava tudo tranquilo e deixa Deus agir. Isso é que é permanecer na palavra, irmãos. As pessoas pensam que permanecer na palavra é tomar atitudes erradas, mas porque continua ouvindo a palavra, está tudo certo.
Não, eu saí daqui, estou ali, mas é a mesma palavra. Sim, mas você não permaneceu na palavra. Você não viveu a palavra. Você saiu por um motivo de egoísmo. Você saiu por um motivo de raiva. Você saiu por um motivo de ira. Você saiu para se vingar do outro, para causar transtornos à vida do outro. O que é que Jesus disse aqui? Se não permanecer na minha palavra, não é meu discípulo. Olha, isso é muito forte, irmãos. Isso é muito duro, essa palavra. Isso mostra que não basta estar dentro da igreja, não basta assistir cultos, não basta dizer amém, não basta cantar um hino, não basta dar um dízimo. Tem que permanecer na palavra, tem que viver a palavra, doa a quem doer, custe o que custar. Amém? Volta lá em Mateus 5. Ai, mas o tempo passa muito rápido, né? Puxa vida. Mateus capítulo 5, versículo 40. Olha outro ensinamento tremendo aqui do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. O que é isso aqui, hein? Se alguém demandar contigo e te tirar a túnica, que era uma roupa que eles usavam por baixo da capa, deixa também a capa com ele. Isso é o seguinte, vou dar um exemplo trazendo para o dia de hoje. Se de repente você é obrigado a indenizar alguma pessoa por alguma coisa que você fez contra ela, você causou um prejuízo, por exemplo, você chegou lá e sem querer, de bufo, jogou a televisão da pessoa no chão. A pessoa diz: ó, quebrou minha televisão. Se é uma pessoa que tem condições de estar numa boa, ela diz: não, foi sem querer, tem problema não, nem esquenta a cabeça, irmão. Deixa, não, nem se preocupe, me dá outra que eu compro outra. Mas às vezes a pessoa quer. Tem gente que faz questão por qualquer coisa, né? Vamos imaginar que a pessoa faça questão. Ou então que não seja uma pessoa convertida. Olha, você quebrou minha televisão. Olha, você tem que me pagar a televisão. Jesus está dizendo: dê a ela mais do que ela tem direito. Quebrou a televisão, dá para ela uma televisão nova, ainda leva de quebra um DVD. Olha, pelo transtorno que eu causei a você, estou trazendo uma televisão nova e aproveitei, gastei mais R$200 e comprei esse DVD para você. Irmãos, normalmente, mesmo a pessoa errada, como é que a pessoa age? Como é que a pessoa diz? Você vai dar a televisão que tu quebrou? Olha, ela está cobrando. Eu vou dar a televisão que eu quebrei, mas eu vou dar uma televisão e olhe lá, ela dê graças a Deus de eu ainda dar a televisão para e ela dê graças a Deus de eu ainda dar a televisão para ela. Veja, como é que é possível isso? Eu vou dar o que é justo. E olhe lá. Ela agradeça a Deus de eu ainda dar a televisão. Se eu quisesse eu não dava nada. Uma pessoa assim não é de Deus. A pessoa de Deus, ó, puxa vida, não, eu vou dar. E para demonstrar para ela o quanto eu fiquei chateado, quebrei a televisão, né? Foi sem querer, mas quebrei. Esperar eu ir no comércio, esperar comprar outra, né? O transtorno. A pessoa ficou chateada. Além da televisão, vou dar alguma coisa a mais para ela. Como é que você se sentiria se alguém fizesse isso com você, hein? Você ficaria maravilhado de uma atitude dessa. Ficaria ou não ficaria? Está aqui, ó. É assim que o Filho de Deus tem que agir. É dessa maneira que o cristão tem que proceder. Se não procede assim, tem nada com Deus, tem nada a ver com Deus, meu irmão. Versículo 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Como é que é? É simples. É você fazer aquilo que um superior qualquer teu te manda. Às vezes você tem alguém que é superior a você. Você trabalha, tem um chefe. Às vezes tem um gerente, às vezes tem um supervisor. Na igreja tem pessoas que o pastor coloca
com autoridade sobre os outros. O Ériglis é o responsável por todo o grupo de louvor. O Ériglis é o diretor administrativo da igreja, de obra, tudo é com ele, né? A Ruth toma conta das diaconisas, toma conta dessa parte de CD, tudo isso. Faz escala, pede os irmãos, irmão faz isso, irmão faz aquilo. Então ele está dizendo, se alguém te obrigar a andar 1 milha, se obrigar, agora imagine se pedir, hein? Se obrigar, anda 2, e quando a pessoa pede, é você fazer além daquilo que um superior teu está te pedindo. Dá um exemplo. O Hélio chega para o Rodrigo e diz, Rodrigo, é o seguinte, dá para você chegar sábado 3 da tarde, o ensaio é 5. Você chegava antes, liga todos os equipamentos, separa os hinos, vê não sei o que, dá para você fazer? Dá. Ele é o superior dele, está pedindo, não está mandando. Uma pessoa que é cristã, ela diz, puxa vida, não, eu não vou chegar 3 não, eu vou chegar meio-dia. Meio-dia já estou lá. Ele pediu para chegar às 3. Eu vou chegar antes do que ele pediu. Vou fazer. Tem mais alguma coisa? Ele pediu para eu ligar as caixas, a guitarra, o teclado. Isso, peraí. Poxa, o altar está sujo, né? Onde é que tem uma vassoura aí? Deixa eu dar uma varridinha aqui. Está fazendo mais do que aquilo que foi pedido. Você sabe como é que normalmente acontece? A pessoa pede uma coisa, 3 horas, dá? Chega 4. Já não chegou 3. Aí chega alguém e diz assim, irmão, dá para tu me ajudar enquanto começa a gente dar uma varridinha aqui? Quê? Já estou fazendo muito em chegar 1 hora antes. Eu já estou fazendo demais de estar aqui e tu ainda me pede para varrer o altar contigo? Tem gente quando se fala assim, ó, irmão, o irmão chegou 8h30, 8h40. A gente pede para os ministros, os diáconos, chegarem pelo menos meia hora antes do culto para receber o povo da igreja, dar as boas-vindas, saudar, ajudar, preparar a igreja para receber as pessoas. Às vezes a pessoa chega 8h40, irmão, poxa, tu chegou 8h40, por que tu não acordou mais cedo? Que tu não veio? Só deu para chegar essa hora. E se não servir assim, tudo bem, eu posso até sair, não tem problema não. Eu saio, deixo de ser diácono, deixo de ser ministro. Você está vendo? Vocês estão entendendo o que é permanecer na palavra, irmãos? Vocês estão compreendendo o que é ser uma pessoa convertida? E para a gente terminar, versículo 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Bom, aqui Jesus está censurando aquele espírito egoísta que faz a pessoa ficar se importando só consigo mesmo. Tem gente que é egoísta. Tem gente que só se preocupa consigo mesmo. É ela e ela e ela. O resto que se dane. Esse não seja assim. Agora preste atenção. Dá a quem te pede. Não é você ajudar alcoólatras. Não é você ajudar pessoas preguiçosas que não querem trabalhar, querem só viver de pedir a um, de pedir a outro. Não é você ajudar os aproveitadores. Não é você ajudar mendigos profissionais. Você sabe que tem gente que é preguiçoso, que é mendigo profissional, podia trabalhar, podia pegar numa enxada, podia fazer uma faxina, não, prefere ficar andando na rua, aí olha para você, olha, eu estou com meu filho passando fome em casa, dá para você me arranjar um dinheirinho aí? E você olha e dá para ver que é um golpe. Você vê, quando uma pessoa realmente está numa situação desesperadora, você percebe pelo olhar dela. Quantos chegam aqui assim na igreja, pedindo dinheiro? Não é isso que ele está falando. Na verdade, aquele que te pede é aquela pessoa que está passando por uma necessidade real. É aquela pessoa que está na pior. É aquela pessoa que está pedindo porque ela não tem mesmo. Talvez
você tem até que repartir o teu prato de comida com ela. Talvez eu tenha que repartir o meu prato de comida com ela, mas eu tenho que ajudar aquele que me pede, porque ele está passando por uma necessidade real, por uma necessidade verdadeira. Amém? É assim que o cristão age. É assim que o Filho de Deus procede. Se não agir desta maneira, não é discípulo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, meu Pai.